Existe uma verdade que ninguém ousa falar em voz alta. Você já sabe que deveria partir. Não precisa de mais provas, mais conversas, mais tentativas. Seu corpo sabe. Sua alma sussurra enquanto você dorme. Mas há algo mais forte que a verdade. O medo do vazio que vem depois. Jung dizia que nos apegamos às nossas prisões não porque são confortáveis, mas porque são familiares. E o familiar, mesmo quando nos destrói, parece mais seguro que o desconhecido. Hoje você vai descobrir os sinais que sua psique tem enviado e que você tem ignorado. Sinais que não vêm da razão, mas das camadas mais profundas do seu inconsciente. Esta não é uma conversa sobre relacionamentos. É um mergulho na arquitetura invisível da sua alma. E o que você descobrir aqui pode mudar não apenas sua vida amorosa, mas toda a sua existência. Porque quando você aprende a ler os sinais da sua própria psique, você se torna livre de todas as mentiras que contou para si mesmo. A pergunta não é se você deve partir. A pergunta é, por que você ainda está fingindo que não sabe? O primeiro sinal não é a raiva, não é o conflito, é o silêncio. Aquele silêncio denso que paira quando vocês estão juntos, mas completamente sozinhos. Jung chamava isso de morte psíquica, quando a presença do outro não gera mais nenhuma ressonância na sua alma. Você fala, mas as palavras são ocas. Você toca, mas não sente. É como se uma parede invisível tivesse sido erguida entre vocês, não de ódio, mas de indiferença existencial. E a indiferença, meu amigo, é o oposto do amor. Não é o ódio. É a ausência total de energia vital fluindo entre duas pessoas. Seu inconsciente registra isso como perigo, como morte lenta. Você começa a evitar conversas profundas, prefere a companhia da solidão à companhia daquela pessoa. E quando ela fala, você percebe que está apenas esperando o silêncio voltar. Isso não é cansaço. É o seu self, seu eu mais profundo, dizendo que esta conexão já morreu. E você está apenas carregando um cadáver emocional nas costas. A pergunta que arde agora é, quanto tempo mais você vai fingir que está vivo nessa relação? Existe um momento sinistro na deterioração de um relacionamento, quando você começa a projetar sua própria sombra no outro. Jung explicava que a sombra é tudo aquilo que negamos em nós mesmos e que inconscientemente projetamos nas pessoas ao nosso redor. No início do amor, projetamos luz. O outro é perfeito, divino, completo. Mas quando o inconsciente se cansa da ilusão, a projeção inverte. De repente, cada gesto da pessoa te irrita profundamente. A forma como ela respira, como ela mastiga, como ela existe. Você sente uma repulsa visceral, que não consegue explicar racionalmente. E o mais assustador, você começa a enxergar nela exatamente aquilo que mais odeia em si mesmo. Isso não é sobre ela. É sobre você tentando expulsar de si partes que não aceita. O relacionamento se transforma em campo de batalha psíquica. E aqui está o sinal. Quando você não consegue mais ver um único aspecto belo na pessoa que um dia amou, não é porque ela mudou tanto assim. É porque sua psique está gritando que você precisa partir antes de destruir a si mesmo no processo de destruir o outro. A sombra sempre avisa. Saia antes que você se torne o monstro que tanto teme. Parágrafo 4. O corpo nunca mente. Sintomas físicos da prisão emocional 21-28. Seu corpo é mais sábio que sua mente. Enquanto você racionaliza, justifica e adia, seu organismo já está em modo de alerta máximo. Jung sabia que o inconsciente se manifesta através do corpo quando a consciência se recusa a ouvir. Você começa a ter insônia crônica. Dores de cabeça inexplicáveis. Tensão no peito que parece um peso constante. Seu estômago se contrai quando você sabe que vai encontrá-la. Você desenvolve ansiedade que os médicos não conseguem explicar. Isso não é doença, é sabedoria somática. Seu corpo está literalmente tentando te expulsar de uma situação tóxica para sua sobrevivência psíquica. A cada dia que você ignora esses sinais, mais seu sistema nervoso colapsa. Você bebe mais, come pior, dorme menos, se distrai compulsivamente. Tudo para não sentir a verdade que seu corpo está berrando. Você está em perigo. Não perigo físico necessariamente, mas perigo existencial.
O tipo de perigo que corrói sua essência, sua vitalidade, sua razão de viver. E quando você finalmente decide ouvir seu corpo, a primeira coisa que ele diz é sempre a mesma: fuja, salve-se, antes que seja tarde demais para recuperar quem você realmente é. Há um tipo específico de morte que acontece dentro de relacionamentos tóxicos: a morte do self. Jung dedicou sua vida inteira a estudar esse fenômeno, o processo de individuação versus o processo de dissolução. Quando você está no relacionamento certo, você se torna mais você, mais inteiro, mais autêntico, mas quando está no relacionamento errado, você desaparece. Olhe no espelho. Você consegue se reconhecer? Não fisicamente, psicologicamente. Onde estão seus sonhos, suas paixões? Aquilo que te fazia sentir vivo? Você sacrificou pedaços de si mesmo tão gradualmente que nem percebeu. Primeiro foram os amigos, depois os hobbies, depois suas opiniões, depois sua própria voz. E agora você é uma sombra ambulante, uma casca vazia fingindo ser uma pessoa. O relacionamento se tornou um vampiro psíquico, sugando sua força vital, sua individualidade, sua alma. E o mais perigoso, você começou a acreditar que isso é amor, que sacrifício é devoção, que desaparecer é compromisso. Mas Jung avisava: quando você perde seu self para ganhar alguém, você perde tudo. Porque sem você não existe amor possível. Existe apenas simbiose doentia, codependência destrutiva, morte compartilhada. O sinal é claro: se você não sabe mais quem é hora de partir para se encontrar novamente. Existe um inferno psicológico particular, o eterno retorno ao mesmo conflito. Vocês brigam, se separam emocionalmente, juram que é o fim, e então algo os puxa de volta. Não é amor, é compulsão de repetição. Jung e Freud concordavam: o inconsciente tem uma tendência diabólica de nos fazer repetir padrões não resolvidos, esperando que dessa vez seja diferente. Mas nunca é. Vocês discutem o mesmo tema de formas diferentes. As palavras mudam, mas a ferida é sempre a mesma. Você promete mudar, ela promete mudar, e durante alguns dias até parece que funcionou. Mas então, como um relógio cósmico cruel, vocês estão de volta ao ponto zero. Esse ciclo não é acidental. É seu inconsciente tentando te mostrar um padrão que você se recusa a ver. A cada volta no carrossel, você perde mais energia vital, mais esperança, mais de si mesmo. E aqui está a verdade brutal que ninguém quer aceitar. Se você já voltou 3 vezes do mesmo lugar, não é porque o amor é forte, é porque a prisão é confortável. Seu inconsciente está viciado no padrão, não na pessoa. Que a única forma de quebrar o ciclo não é tentando mais uma vez, é tendo coragem de nunca mais voltar. Você não ama a pessoa que está ao seu lado. Você ama o fantasma do potencial dela. Jung chamava isso de projeção da ânima, quando projetamos nossa imagem ideal do feminino, masculino, divino em alguém comum, mortal, falho. E então passamos anos tentando transformar a pessoa real nessa versão idealizada que existe apenas na nossa mente. Você diz: ela vai mudar. Ele só precisa de mais tempo. Quando passarmos por isso, tudo vai melhorar. Mas anos se passam e a pessoa continua exatamente a mesma, porque ela nunca prometeu ser quem você imaginou. Você criou uma novela romântica na sua cabeça e convidou uma pessoa real para atuar um papel que ela nunca quis. E agora você está preso entre 2 versões: a pessoa que você conheceu e que sempre existiu, e a pessoa que você fantasiou e que nunca vai existir. Esse é um dos sinais mais dolorosos, porque exige que você aceite uma verdade devastadora. Você desperdiçou anos amando uma ilusão. E a pessoa real ao seu lado está tão perdida quanto você, tentando ser alguém que não é, para manter viva uma fantasia que já deveria ter morrido. O amor verdadeiro acontece na realidade, não na imaginação. E se você precisa fantasiar para suportar a presença da pessoa, você já sabe a resposta. Existe uma diferença abissal entre ficar porque quer e ficar porque tem medo de partir. E você sabe exatamente qual é o seu caso. Você já imaginou a separação 1000 vezes.
já planejou mentalmente como seria, já sentiu o alívio antecipado. Mas então vem o terror, o medo da solidão, o medo de não encontrar ninguém mais, o medo de estar tomando a decisão errada, o medo do julgamento social. Jung dizia que o medo é a voz do ego tentando nos manter na zona conhecida, mesmo que essa zona seja um território de dor. Você não está ficando por amor, está ficando porque o desconhecido parece pior que a infelicidade garantida. Isso não é um relacionamento, é uma prisão voluntária. E a cada dia que passa, as grades ficam mais grossas, não porque ela te prende, mas porque você se convence de que não pode viver do lado de fora. Mas aqui está o que Jung descobriu sobre o medo. Ele só tem poder enquanto você não o atravessa. No momento em que você enfrenta o abismo, no momento em que você realmente parte, você descobre que o medo era maior que a realidade, que você é mais forte do que imaginou, que a solidão é preferível à companhia tóxica e que o maior perigo nunca foi partir, foi sempre ficar. Tem um momento sombrio onde tudo muda. Quando você começa a procurar em outros lugares o que o relacionamento não te dá mais. Não precisa ser infidelidade física. Às vezes é pior. É a infidelidade emocional. Você percebe que se anima mais conversando com um estranho no trabalho do que com a pessoa que divide sua cama. Você fantasia com cenários onde ela não existe. Você se pega flertando mentalmente com possibilidades. E toda vez que alguém te dá atenção genuína, você sente algo que não sentia há anos, vontade de estar vivo. Jung falava sobre a busca pela totalidade. Quando algo essencial está faltando na nossa vida, nosso inconsciente nos empurra para encontrar isso, mesmo que seja nos lugares errados. Você não é fraco, você não é errado. Você é humano buscando desesperadamente sentir algo real. Mas aqui está o sinal brutal. Quando você precisa buscar fora, é porque dentro já não existe nada. E ficar em um relacionamento morto, enquanto busca vida em outros lugares, não é lealdade. É covardia disfarçada de compromisso. A pessoa ao seu lado merece alguém que a escolha plenamente. E você merece estar livre para encontrar alguém que te faça querer ficar, não fugir. O sinal é este. Se você está mentalmente já em outro lugar, seu corpo deveria seguir. Existe uma frase silenciosa que ecoa na mente de quem está preso. Quando isso acabar, eu vou. Quando isso acabar, eu vou viajar, fazer aquele curso, perseguir aquele sonho, ser feliz. Mas isso nunca acaba, porque você não deixa acabar. E enquanto isso, os anos passam. Seus sonhos ficam empoeirados, seus talentos atrofiam. Sua vida real é adiada indefinidamente enquanto você vive uma vida hipotética de talvez um dia melhore. Jung tinha uma visão assustadora sobre isso. Ele acreditava que o maior pecado psicológico é trair seu próprio destino. Abandonar sua jornada de individuação, o caminho único que só você pode trilhar, para servir ao conforto ou à expectativa de outros. Cada dia que você adia sua vida real por um relacionamento que não te nutre, você comete um pequeno suicídio existencial. Você mata uma versão futura de si mesmo que poderia ter existido. E chega um ponto onde você olha para trás e percebe: não foram anos, foi uma vida inteira, desperdiçada em nome de um amor que nunca foi amor, apenas hábito com nome bonito. O sinal mais cruel de todos: se você está esperando o relacionamento acabar para começar a viver, você já sabe que não é um relacionamento, é um obstáculo, e a vida não espera, ela simplesmente passa. E você junto, como fantasma do que poderia ter sido. Relacionamentos saudáveis te energizam. Relacionamentos tóxicos te drenam até você se tornar uma casca. E você sente isso. Acordar ao lado dela não traz paz. Traz um cansaço existencial que nenhum sono cura. Você vive em estado constante de hipervigilância, monitorando humores, evitando gatilhos, calculando cada palavra antes de falar. Isso não é intimidade, é campo minado emocional. Jung estudava o que ele chamava de vampirismo psíquico, quando uma relação suga sua energia vital, sua libido, não sexual, mas a força de vida criativa. Você percebe que não tem mais energia para amigos, projetos, alegrias. Tudo é consumido pela máquina devoradora que o relacionamento se tornou. Cada conversa é uma negociação,
Cada momento junto é um teste de resistência. E o pior, você se acostumou, normalizou a exaustão, esqueceu como é sentir-se leve, como é rir sem culpa, como é simplesmente existir sem precisar se defender. Seu inconsciente registra isso como ameaça vital. Por que é? Você está sendo drenado até não sobrar nada. E quando não sobra nada, você não tem energia nem para partir. É assim que as prisões emocionais funcionam. Elas te enfraquecem até você acreditar que não consegue sobreviver fora delas. Mas a verdade é o oposto. Você não consegue sobreviver dentro. Partir não é risco. Ficar é que é suicídio lento. Há uma fase terminal em relacionamentos moribundos, quando você perde acesso aos próprios sentimentos. Você não sabe mais se ama ou se odeia, se quer ficar ou partir, se sente algo ou se está completamente anestesiado. Jung chamava isso de dissociação do self, quando o ego se desconecta do centro psíquico para não sentir a dor insuportável da verdade. Você se torna um autômato emocional. Funciona, mas não vive. Responde, mas não sente. Está presente fisicamente, mas ausente em todas as formas que importam. E o mais assustador, você começa a duvidar da própria sanidade. Será que o problema sou eu? Será que sou incapaz de amar? Não. O problema é que você está tentando forçar vida onde só existe morte. Está tentando sentir em um ambiente emocionalmente estéril, e seu inconsciente, para te proteger da dor constante, simplesmente desligou sua capacidade de sentir. Isso não é evolução, é anestesia de sobrevivência. E o sinal é este: quando você não consegue mais acessar o que sente pela pessoa, não é porque o amor morreu, é porque você morreu. Sua alma se retirou da relação para se preservar. E agora só resta uma escolha: levar seu corpo também para fora, ou continuar sendo um fantasma habitando uma vida que já não é mais sua. Existe um pacto silencioso que casais em agonia fazem sem palavras. Ninguém vai falar a verdade. Ambos sabem que acabou. Ambos sentem o vazio. Mas admitir significa enfrentar o caos da mudança. Então vocês constroem uma mentira compartilhada e vivem nela, dia após dia, como atores cansados de uma peça sem público. Jung dizia que o não dito é mais poderoso que o dito, que as verdades suprimidas habitam o inconsciente coletivo do relacionamento como fantasmas que assombram cada interação. Vocês não conversam mais sobre o futuro, porque ambos sabem que não há futuro juntos. Vocês não fazem mais planos, porque planejar seria admitir que estão fingindo. E o mais trágico, vocês desenvolvem uma intimidade perversa baseada na mentira compartilhada, uma cumplicidade na negação. Isso cria um tipo específico de inferno. Vocês estão sozinhos, mas presos, separados, mas juntos, mortos, mas insistindo em continuar respirando. E em algum lugar profundo vocês dois sabem: alguém precisa ter coragem de dizer a verdade. Alguém precisa acabar com essa farsa antes que ela devore completamente o que restou de humano em ambos. A pergunta real não é se vocês devem terminar. É, quem vai ter coragem de libertar o outro primeiro? E então chega o sinal definitivo, aquele que não deixa dúvidas. Você percebe que já partiu. Não fisicamente, mas emocional, mental, espiritualmente. Você está ali no corpo, mas sua alma já atravessou a porta há meses, talvez anos. Você observa a pessoa como se fosse um estranho. Suas palavras não te tocam mais, suas lágrimas não te movem. Você alcançou o que Jung chamava de indiferença sagrada, aquele estado onde não há nem amor nem ódio, apenas uma distância serena e terrível. E você sabe, com uma clareza cristalina e dolorosa, que não há volta. Não há terapia, conversa ou promessa que possa ressuscitar o que morreu. Seu inconsciente já processou o luto, já aceitou o fim, já se reorganizou para uma vida sem essa pessoa. Agora, é só seu corpo que precisa acompanhar. E isso não é crueldade, é sabedoria profunda. Sua psique te protegendo, te preparando, te libertando, antes mesmo de você ter coragem de se mover. E aqui está a verdade final que Jung passaria sua vida tentando te ensinar. Quando você realmente decide partir no nível da alma, tudo no universo conspira para tornar isso possível.
As portas se abrem, os caminhos aparecem, a coragem surge. Porque partir não é fraqueza. Partir é o ato mais corajoso de amor próprio que existe. É escolher a vida quando tudo te empurra para a morte lenta. Do outro lado da decisão de partir, existe algo que você esqueceu que existia. Você. O verdadeiro você. Não a versão diminuída, suprimida, adaptada, mas o self em sua totalidade selvagem e luminosa. Jung dedicou sua obra a mostrar que o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, muitas vezes exige que abandonemos aquilo que nos impede de crescer. E sim, isso inclui pessoas que amamos, mas que nos aprisionam. Partir não é desistir do amor, é desistir da mentira. É escolher a verdade mesmo quando ela dói mais do que qualquer mentira confortável. E o que te espera não é o vazio que você teme. É um encontro consigo mesmo tão profundo que vai redefinir o que você achava que sabia sobre estar vivo. Você vai redescobrir paixões esquecidas, vai reconstruir amizades abandonadas, vai sonhar sonhos que não ousava sonhar. E um dia, sem esperar, vai olhar no espelho e reconhecer aquela pessoa. Não porque mudou tanto, mas porque finalmente voltou. Voltou de um exílio forçado em um relacionamento que era pequeno demais para sua alma. E então você vai entender. Partir não foi perda, foi renascimento, foi coragem. Foi o único ato de amor verdadeiro que você poderia ter feito. Por você e, paradoxalmente, por ela também. Porque libertar alguém é, às vezes, a maior forma de amar. A alma sempre sabe antes da mente aceitar. Se essa jornada despertou algo dentro de você, uma verdade que você vinha evitando, uma coragem que você achava que não tinha, compartilhe com alguém que está vivendo no mesmo exílio silencioso. Às vezes, tudo o que precisamos é saber que não estamos sozinhos na travessia.